É uma coleção minha particular, onde eu tenho muito apreço por ela, pelo fato de já ter morado com a família de japoneses, né, na minha adolescência, e lá justamente a gente trabalhava com, entre outras plantas, com os bonsai. E aqui tem um bonsai que eu fiz há 14 anos atrás, de uma pequena galha. Vou mostrar para vocês como eu faria essa aqui. Num futuro eu vou mostrar para vocês que desse galho aqui eu vou fazer outro bonsai. Vai demorar alguns anos, essa galha para chegar a esse tamanho? Sim, uns 14 anos. Ou até mais, dependendo do que o estilo que eu vou fazer. Vamos agora falar sobre os bonsai. Essa é uma coleção minha particular. Depois eu vou mostrar os bonsai que eu tenho. Aqui, alguns chimpaco, plumbrago, e também nós temos aqui a tuia jacaré. Esse aqui é um chimpaco. Dá para perceber que ele já foi moldado para que tenha já um estilo próprio. Então a pessoa, ele pode ver que está naquele vaso de engorda. Nós vamos tirar daqui e passar para um vaso de cerâmica vitrificada, esmaltado. Então nós vamos agora para um outro local com outras espécies. Então nós viemos lá daquelas mudas que já estão ao sol, né, já preparadas, porque elas já estão aclimatizadas no sol, da hora que o sol nasce até a hora que o sol morre. Quanto mais sol, mais bonito o seu bonsai fica. Não existe bonsai para ficar dentro de casa. Raramente você vai achar uma espécie que vai tolerar sombra ou a falta de luz solar direto. Aqui nós temos algumas espécies, né? Jabuticaba, pitanga, os próprios humos, nós temos os resedar. E uma coisa interessante que a gente consegue fazer é uma sequência, aqui é a acerola. Muitas das vezes eu amarro todos esses troncos junto para que transforma com o passar dos anos, eles vão se fundir e virar um galho, um tronco só. Então, correto? Mas dá para perceber que já tem altura, está num vaso de recria, né, de engorda. É um vaso que eu posso vir retirar e podar as raízes. Pode ver que já está começando um enovelamento de raiz. Com o passar do tempo, eu vou retirar e começar a diminuir essa parte, até que ela chega numa altura própria para ir para um vaso de bonsai. Aqui é uma tuia jacaré, muito fácil de ser adquirida, muito fácil também de fazer um bonsai baixo, não precisa ser muito alto, e pode ver que as raízes, os nebari dele já começa a dar um desenvolvimento mais grosso. O detalhe desse galinho fez toda a diferença nesse aqui, dá para perceber, correto? Então, muita gente põe dificuldade, acha que não consegue cuidar, dar manutenção e ter uma planta que vai acompanhar a família praticamente. Nós temos história de bonsai que estão em gerações de uma única família por 6, 7, 8 gerações. Olha, nem sempre querer você consegue ter uma coleção de bonsai. A primeira preocupação sua, você quer adquirir um bonsai? Você vai ter tempo para cuidar? Você vai se preocupar em cuidar? Aqui eu tenho um pequeno exemplo de um bonsai que não durou 3 meses. Eu gastei uns 4 anos para poder formar ele. Era um chimpaco. E infelizmente o cliente achou que era só colocar em casa e esqueceu que ele precisava de umidade, de água, uma rega constante, porque esse sim já é um vaso próprio para bonsai. Você vê que ele é bem menor. Então, ou seja, a quantidade de umidade aqui nesse vaso, no calor de Pirapora, ela não consegue segurar mais do que um dia para o outro. Então, é necessário, quem quer ter um bonsai, ter aquela preocupação de diariamente poder fazer a sua irrigação, bastante sol. Aqui nós temos outras espécies de plantas de bonsai. Eu deixei aqui uma para poder a gente fazer, para mostrar, olha só, como a falta de uma poda pode interferir. Então, se eu chego, corto, porque esse aqui já tem um estilo próprio,
Então eu já não preciso ficar preocupando aonde eu vou podar. Eu já sei que todas as vezes que eu precisar de podar, ele vai ser nesse estilo mesmo, tá certo? Então, ó, então não tem esse negócio de ficar, hoje eu quero de um estilo, amanhã eu vou mudar ele. Raramente um bonsaísta, quando ele tem a sua coleçãozinha, cada um já tem um estilo e ele não vai ficar mudando. Então você vê que rapidamente eu eliminei, olha o tamanho das galhas, que um bonsai ele precisa de manutenção constante e a irrigação também. Sou Roberto McDonald, floricultura no bairro Sagrada Família, meus contatos estão aqui.